2 com 3. Então, a gente, no fundo, vai comparar a redução dimensional com uma compactificação. É um exercício, vamos dizer, que vocês podem fazer aqui. Claro, a gente está acostumado a ver falar de compactificação, redução dimensional, teoria de coortes, né? Teorias mais assim, elaboradas. Mas nada impede da gente fazer esse exercício na mecânica clássica. Pegar um probleminha simples, né? E fazer essa simulação aqui para vocês começarem a desenvolver esse filho. O que significa uma redução dimensional? O que significa uma compactificação? Vocês vão observar que a compactificação ela tem um impacto maior na relação de dispersão. Muitas vezes, hoje em dia, a gente pensa que alguns fenômenos das partículas elementares, algumas propriedades das partículas elementares, elas possam ser geradas por aspectos de dimensão compacta. Então, por exemplo, tem gente que não fala do mecanismo de Higgs. Não acredita que existe o Higgs que dê massa para a matéria e que dê massa para os campos de gauge. Talvez o mecanismo de geração de massa, a massa possa ser gerada pela compactificação de alguma dimensão extra. Talvez o fenômeno da massa, ele seja a revelação do que a gente vê como massa, seja uma quinta dimensão compacta. Então existe essa discussão. A compactificação é interessante porque ela pode ter uma consequência física mais impactante assim, nas propriedades das partículas. Então, vocês já podem simular essa discussão num exercício tão simples quanto esse. Não precisa fazer supercordas nem supergravidade para discutir essas coisas. E aí, então, eu queria que esse exercício se compõe de três momentos, né, para vocês perceberem, então, 3 aspectos. Um aspecto é retirar um modelo mecânico de um sistema de campos. Por que isso é interessante? Quem vai estudar, por exemplo, caos, saber se o sistema transita por regime caótico, o sistema pode ter caos, né? Isso é bem estabelecido, tem vários critérios para estudar a existência de regimes caóticos e sistemas de partículas. Sistemas com um número finito de graus de liberdade. Mecânica discreta, mecânica de partículas. Quando a gente faz a transição para a teoria de campos, a discussão de caos em teoria de campos, mesmo clássica, é caos quântico não. Discussão de caos em teoria clássica de campos já é uma situação muito mais delicada. Não há acordo da literatura sobre critérios, tem critérios que falham, tem critérios que funcionam, tem critérios que dão certo no caso e não dão certo no outro. Outros critérios já resolvem certas situações e não outras. Então, uma das possíveis caminhos que se toma é, para saber se um sistema de campos tem caos, pega o reduzido mecânico dele, pega o sistema mecânico reduzido dele, vê se o sistema mecânico tem caos. Se o sistema mecânico tem caos, tem chance que o sistema de campos também tem caos, mas nem sempre isso é verdade. Então tem critérios, né, de estudos para isso. Isso é uma questão bastante discutível, ainda bastante aberta. Então por isso que é interessante às vezes a gente saber estudar a restrição mecânica de uma certa teoria de campos, clássica. O segundo ponto é estudar a redução dimensional. O que essa teoria, que pode ter certas particularidades em dimensão D, o que ela pode nos dizer para a dimensão D menos 1? Que é o nosso caso. Sabe o que nós vemos aqui, o mundo das partículas que nós vemos em 4 dimensões, o quanto essas propriedades elas podem ser resultantes de propriedades de um sistema 5-dimensional. Então, todo mundo já ouviu falar em seminário, né, já leu um pouco dessa chamada correspondência ABS-CFT. É um pouco isso. A física, aqui, no mundo D-dimensional, sendo governada por uma física no mundo D mais 1-dimensional. Então, o lado ADS, ele tem sempre uma dimensão a mais do que esse lado CFT. Então, aquilo que pode ser propriedade, por exemplo, de Young-Mills para nós, aqui, uma propriedade de carga elétrica, ela pode, na verdade, ser resultado, ela pode ser, o que a gente vê como carga elétrica aqui no nosso mundo, pode ser uma gravitação no mundo de uma dimensão mais alta. Então, a interação que a gente pode ver como interação do modelo padrão, ela, na verdade, pode ser resultado de uma gravitação global, uma dimensão mais alta. Então, essa correspondência ABS-CFT
ela liga aqui no nível de dimensão D mais 1 com o nível de dimensão D. Eu estou vendo aqui, eu não estou fazendo correspondência dessa CFT, mas eu estou tentando induzir vocês a já começarem a perceber como uma teoria de campos clássica em D mais 1 dimensões, nesse caso 3, ela pode coordenar a física de uma dimensão abaixo, que é 2, na situação da redução dimensional e depois na situação da compartimentação. Tem um trabalho bastante interessante, né? Não simples, não trivial. Passei o trabalho do William Kizan, dos supercondutores topológicos, né? Tem um trabalho interessante, foi junho do ano passado, e ele tenta mostrar que para talvez construir esses supercondutores topológicos, existem dois tipos de materiais que podem ser supercondutores topológicos. Supercondutores topológicos são materiais volumétricos, né? Que no interior eles se comportam como condutores normais, mas na superfície ele vira supercondutor. Então a supercondutividade é uma propriedade de superfície, não de volume. Ou os isolantes topológicos, são objetos materiais que no interior eles são isolantes, na superfície eles se tornam condutores. Então a propriedade do material muda abruptamente quando eu chego na superfície. E para entender esses efeitos de superfície em matéria condensada, isso se chama de efeitos topológicos, né, que são efeitos de superfície, efeitos de borda, não efeitos de volume, não efeitos volumétricos, precisa entender essas discussões de redução dimensional. Isso é uma questão que está bastante moda na matéria condensada. Inclusive tem um ramo da matéria condensada hoje que está evoluindo muito, que é a correspondência ADS, condensada em massa. Para nós, do físico de partículas, a correspondência interessante é ADS, CFT, e para nós, partículas. E na matéria condensada tentar se ver se pode compreender novos materiais com propriedades muito particulares a partir de um mundo de uma dimensão mais alta. Então esse tipo de exercício ele está só dando para vocês assim, a alfabetização nessa direção, fazer exercícios simples assim. Não, um pouco de teologia científica. Um pouco de teologia científica, sim, porque depois tem um reino do céu cheio de virgens, e aqui na Terra eu estou sem nada. Mas quem são as virgens aqui no modelo? Não, os muçulmanos não são assim. Eu sei, mas eu sei que são. Aqui na Terra não tem nada. Mas você não está querendo dizer que isso é religião. Você está querendo dizer que você está querendo dizer o quê? Que é muito abstrato nesse sentido? Não, eu quero dizer o seguinte, você está aqui sem grana. Aí você diz, lá em cima está com tudo. Tem tudo, pode ser. Aqui tem tudo. Né? Aqui é o paraíso, é o nirvana. Né? E aqui é o inferno, né? O inferno astral. Tá bom. Esse é o momento, está na hora do intervalo, agora. A gente já está variando. Já sei que já está aí fazendo. Eu mando os neurônios são 6 e 5, então eu vou dar o intervalo até 6 e 20. Bom, e aí a gente retoma, vamos voltar para o terra a terra. 6 e 20 a gente volta, 15 minutinhos de lá.